Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. Vou adicionar o Tarleton aqui para a gente poder iniciar. Aguardar um pouco também a entrada de mais pessoal. Boa noite para todo mundo. O Tarleton já está aqui com a gente. Boa noite, Tarleton. Boa noite a Oi, todos. vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando e até lá eu vou começar a explicar, né, primeiro de onde vem o projeto, de onde vem as origens que deram a esse fruto dessa live, né? Bom, o Instagram, o Instagram do Me Conta Essa História, o FJ, ele está vinculado, na verdade, a um projeto de extensão da Universidade Federal de Jataí, que eu coordeno, que é vinculado ao Laboratório de Ensino e Pesquisa em História, né? Esse projeto ele é inspirado, na verdade, em várias páginas, né, que já existem aí de publicização de conteúdos vinculados à história. E apesar dele não, de eu não ser, né, necessariamente um pesquisador na área de história pública, é perceptível a necessidade, né, da gente começar a pensar esses novos canais de comunicação, esses novos espaços, e ocupar também esses espaços onde vem acontecendo revisionismos históricos, onde vem acontecendo espaços de negacionismos. Então, eu acho que nada mais justo que a gente também passe a fazer parte desse espaço, trazendo uma perspectiva mais crítica, né? Então, o projeto vinculado, mais uma vez, né, volto a dizer, ao Laboratório de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de Jataí, ele foi pensado no segundo semestre de 2019 e ele passa a ser colocado em prática a partir de janeiro de 2020, a partir de janeiro desse ano, né, com a ajuda de alunos do curso de História da Universidade Federal de Jataí e também de professores, né, do nosso quadro lá, de colegas do nosso quadro. E a partir desse momento, então, a gente criou um site, que é o site do laboratório, ele é atualizado mensalmente, todo dia 20. Então, amanhã a gente vai ter uma nova atualização do site. Peço para todo mundo dar uma olhada, né? O link está na descrição aqui do Instagram, do Me Conta Essa História. E todo dia 20 a gente atualiza lá, tanto com textos de alunos, né, do curso de História. Agora nós já estamos recebendo contribuições externas. A gente tem contribuições esse mês, por exemplo, de alunos do curso de História da UFRJ. Inclusive, quem quiser colaborar conosco é só entrar no site e acessar para poder colaborar, certo? Tem lá as recomendações direitinho para vocês poderem contribuir com a gente, né? Então, lá além dos textos, a gente tem a produção de podcasts também, né? E aí, com a ideia dos próprios alunos, a gente montou o Instagram também como uma outra forma de comunicação. Então, explicado o projeto, eu espero que vocês depois deem uma olhada lá no site também. O nosso tema hoje, né, o Tarleton que vai se apresentar, melhor do que ele, né, melhor do que eu, na verdade, para apresentá-lo. O tema vai girar em torno aí da BNCC e o ensino de história, os seus desafios e as suas possibilidades. E aí eu vou passar um pouco a palavra para o Tarleton, lembrando, infelizmente, que o nosso tempo não pode se exceder a 1 hora, então nós vamos deixar aí um espaço para o Tarleton explanar e quem tiver perguntas, quiser participar, pode ir mandando aí, que eu anoto aqui para passar para ele, a gente dar um espaço aí. Caso o tema seja extenso também, eu já conversei com ele da possibilidade de a gente fazer em 2 vezes, né? De repente marcar uma nova data, certo? Tarleton, então, se apresente para o pessoal. Ok, muito obrigado, Éder. Então, Por primeiramente nada. eu queria parabenizar o Éder, parabenizar todo o pessoal da Federal lá de Jataí, que teve essa iniciativa de fazer esse laboratório, né? E iniciar essa perspectiva de ocupar as redes sociais, de tentar trazer um pouco, ou divulgar, né, o conhecimento científico. Talvez uma das maiores críticas que a academia hoje recebe seja exatamente essa, né? Que o conhecimento Uhum. produzido ali não é divulgado. E essa é uma maneira, talvez, bem legal de conseguir divulgar o conhecimento científico. Eu achei muito interessante isso, até mesmo porque a gente tem um contato um pouco mais direto com os estudantes e também a gente dá conta de fazer um diálogo mais aberto, né? Então, como era pediu para me apresentar,
eu sou formado em História pela UEG, né? Sou psicopedagogo, tenho uma pós-graduação e também sou mestre em História, né? História não, Ciências Sociais e Humanidades, também pela UEG, em Territórios e Expressões Culturais do Cerrado, né? E, atualmente, eu estou lecionando no ensino médio, lá no SESI de Jundiaí. Estou também como coordenador pedagógico da rede municipal, na educação de jovens e adultos. Sou também redator do currículo da rede municipal de Anápolis e também sou professor formador lá do Cefop, né? Então, nessa perspectiva, eu pensei a gente trabalhar e até abrir um diálogo, né? Algo que fosse um pouco mais comunicativo, né? A gente conseguir fazer uma breve explanação aí, começando primeiro pelo que é a BNCC, o que a BNCC propõe enquanto modelo, né? E depois, se der tempo, a gente entra ali em história, ou então a gente deixa isso para uma próxima live, né? Uma possível próxima live. Então, qual que é a nossa intenção aqui? Então, primeiramente, eu separei um material aqui, até mesmo queria convidar a todos que tiver interesse, for professor da rede, aqui em Anápolis, né? Que na rede a gente tem vagas disponíveis no Cefop para formação, todas as áreas, seja natureza, seja ciências humanas, seja matemática, seja linguagem. Então, todas essas áreas estão disponíveis lá no Cefop para a gente fazer esses cursos de formação. Então, inicialmente, eu separei um material aqui para a gente começar a pensar o que é a BNCC, né? Então, a BNCC, na verdade, ela se inicia como um projeto a partir da legislação, né? Então, a gente tem, inicialmente, desde a Constituição de 1988, a intenção de se construir uma base nacional comum curricular. Essa base nacional, ela vem sendo trabalhada sempre aos poucos. E o documento que a gente teve, né, que resultou agora em 2017 sair, ele na verdade não é um documento novo. Ele é um documento que veio sendo acumulado ao longo do tempo. Então, de onde que veio, né? Então, a gente pode ver que um dos precedentes da BNCC foi a LDB, em 1996. Lá já abria a possibilidade de falar que era uma obrigação do Estado conseguir. Lembrando que a gente tem 30 e poucos anos que está tentando fazer a BNCC, e aos poucos ela foi consolidada. Ali no final da década de 1990, nós vamos ter talvez o primeiro esboço de Base Nacional Comum Curricular, né? Que é os PCNs. Esses PCNs, eles tiveram como perspectiva tentar uma integralização, mas ainda bem embrionário, né? Ele foi ganhando corpo, até que no início da primeira década do século XXI, nós vamos ter os DCNs. Os DCNs já eram algo um pouco mais elaborado, mas pensado a partir da BNCC. Em 2014, começa o projeto da BNCC a partir da Conferência Nacional da Educação, né? Em novembro de 2014, já no finalzinho ali do governo da Dilma, né? Do primeiro mandato do governo da Dilma. E aí ele vai sendo construído, elaborado a partir de 2014. A primeira versão da BNCC, ela acaba em 2015, né? Em 2015 a gente tem essa versão preliminar, ela é apresentada em setembro. Eles gostam da versão, era uma versão muito boa, mas ela precisava ainda passar por algumas sabatinas, foi aberta ao público, todo mundo questionou, todo mundo levantou uma série de questões, e no ano seguinte eles lançaram a segunda versão, né? A segunda versão da BNCC, que foi disponibilizada ali por volta mais ou menos de agosto, ou seja, quase um ano depois, ela trouxe uma série de seminários, uma série de pessoas debatendo a BNCC. E nesse debate gerou, por fim, a última versão. A última versão que tinha sido construída no governo da Dilma, mas foi efetivado só no governo Temer. E nessa passagem, ela sofreu algumas interferências, né? Muitas pessoas chamam a BNCC da última versão como se fosse uma versão de gabinete. Eles falam que ela foi algo meio empurrado para a sociedade, saiu meio que assim, sem grandes debates, né? Ela aconteceu meio de repente, tipo assim, chegou a BNCC.
E muito se criticou, até mesmo porque ela adotou um modelo muito próximo ao modelo norte-americano, que eles não consideram lá a grande perspectiva, né, de educação. É óbvio que eu considero que a BNCC ela tem muito mais a agregar do que propriamente a prejudicar a educação brasileira, e acredito que é necessário fazer crítica, porque tudo, né, é necessário essa crítica, né? A gente precisa estar sempre tendo esse olhar, esse viés crítico em relação à BNCC, mas eu acredito que a gente precisa colocar a BNCC em prática. Primeiro, por quê, né? Vamos lá. O que é a BNCC, na verdade? Vamos lá para a gente começar a tentar explicar de modo geral ou tentar explanar um pouco aqui qual é a ideia da BNCC. A BNCC, na verdade, ela é um documento, ela não é um currículo. Todo mundo pensa que aquilo que está na BNCC tem que ser colocado na prática. Mas, na verdade, ela é só um esboço orientando como construir o currículo, né? Os currículos, eles são construídos pelas redes de educação, né? Então, nesse caso, a gente tem a BNCC, debaixo da BNCC, o que a gente chama de documento curricular, que ainda também não é o currículo. Eles são feitos pelas secretarias estaduais de educação, onde eles vão pegar a BNCC e adequar ela para a realidade estadual, da realidade estadual, desse documento. No nosso caso aqui, a gente chama de DCGO, né, documento curricular para Goiás, e do DCGO a gente parte para o currículo. Aí cada rede é responsável por montar o seu currículo. Seja a rede estadual, seja a rede privada, seja a rede municipal, né? No nosso caso aqui em Anápolis, a gente optou, a Secretaria de Educação optou por fazer um currículo, a gente mesmo escreveu o currículo próprio dos anos iniciais aqui, que é o foco da legislação aqui para a Secretaria Municipal de Educação, e vamos optar por acolher o currículo estadual para a segunda fase e outras, né? Então, a gente, educação infantil, fundamental primeira fase, a gente teve o nosso próprio currículo aqui de Anápolis. Desse currículo, a gente parte para o projeto pedagógico, o PPP, que é onde as escolas constroem, é onde a BNCC, de fato, ela vai entrar em prática, para, no fim, a gente chegar lá no plano de aula, né? O plano de aula, ele vai ser o local onde a BNCC ela vai exercer. Não adianta documento nenhum se a gente não dá conta de implementar, se a gente não dá conta de pegar esse documento e transformar ele em uma realidade. Então, a BNCC ela vai tentar trazer toda essa transferência, né, que vem lá de cima, do âmbito nacional, até chegar na sala de aula. E o maior problema talvez seja esse, né, o problema de implementação e a forma como aconteceu. Porque quando a gente estava lá construindo, em especial, o documento curricular aqui para Anápolis, a gente participou da construção do DCGO, principalmente na versão dela, que foi uma versão ampliada, e tinha muito poucos representantes de outros municípios. Se eu não me engano, os representantes mais ativos no DCGO eram representantes de Goiânia, da rede municipal, rede estadual de educação, que coordenou tudo, rede municipal de educação, que teve uma parcela muito significativa. Inclusive, essa discussão para trazer o DCGO ampliado, que foi uma revisão do primeiro DCGO, publicado no ano passado, o DCGO ampliado, finalzinho do ano passado, né? Ele teve uma participação muito ativa da Prefeitura de Goiânia, né? Da Secretaria Municipal e também da Secretaria de Anápolis. A Aparecida de Goiânia teve algumas vezes, não teve uma participação tão ativa, e os outros municípios praticamente não participaram. Tiveram uma participação atrás na construção do DCGO, mas na hora de trazer o DCGO ampliado, que foi a versão final, teve poucos representantes. Acabaram ficando, na sua grande maioria, ali aceitando muito do que vinha imposto do governo estadual. Tinha uma troca ainda, né? Já teve isso. No ano passado a gente teve a versão feita no governo do Marconi, que era de 2018. 2019, no governo do Caiado, ela foi revista também, né? Teve algumas questões para se transformar. Então ela chegou para a gente, a versão final do que é o DCGO, no final, né, ali, mais ou menos por volta de novembro, dezembro do ano passado, para a gente construir o currículo, né? E o que a BNCC ela vai trazer e ela vai inovar como proposta de educação? Eu acho que o critério essencial para a gente entender, começar a pensar, é que ela tem um projeto de educação, ela tem um modelo de educação. Eu acho que isso é a grande inovação
que a BNCC ela vai trazer, sabe? Porque o projeto de educação é o que eles chamam de educação integral. A educação integral, ela é uma tentativa de construção de uma sociedade, do que a BNCC chama de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E onde que são os parâmetros dessa educação integral? Então, eles colocam 5 critérios, né? Eles falam que as escolas têm que promover agora não mais apenas o desenvolvimento intelectual. Não é só conteúdo que as escolas vão ensinar. A gente não vai falar mais só sobre capitanias hereditárias, não vou falar só sobre o governo geral. Então, não é só história, não é só geografia, não é só matemática. A gente vai extrapolar essa barreira, né? Então, a proposta da BNCC é que a gente tenha, a escola também seja responsável pelo desenvolvimento intelectual, social, físico, emocional e cultural. Então, todos esses elementos, eles entram como uma parte importante da BNCC. E como desenvolver essa educação integral? Talvez esse seja a maior perspectiva da gente entender esse desenvolvimento. E a escolha foi trabalhar por competência. É um modelo também herdado dos norte-americanos. Eles já trabalham com ensino por competência há alguns anos. Então, nós herdamos esse elemento, né, lá dos Estados Unidos, mas de uma outra perspectiva. Tanto é que são definidos 10 competências para a educação básica. Eu só um parêntese, Carlton, até para quem está assistindo, o que eles, eu acho que talvez eu estou me adiantando aqui, mas trazer o que o documento, né, em si, ele entende por competência, né, para a gente ficar mais claro. O documento, ele é um documento um pouco imparcial, assim. A gente vai, em todo documento, é muito raro, mas muito raro mesmo você ver qualquer tipo de citação. Então a gente não sabe qual que é a base, fala assim, ele bebeu nisso ou naquilo, mas a gente acredita que talvez o mais próximo seja o Zabala, né? Aquilo que o Zabala define como competência. Eu vou ler um trechinho aqui, Éder, da própria BNCC, página 8 dela, que ela define o que é competência. Ela diz o seguinte: competência é mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, e atitudes, valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a ideia, né, geral para trabalhar a BNCC talvez seja exatamente essa: tentar trabalhar nessa perspectiva da competência, né? O aluno ser competente seria ele mobilizar os conceitos, mobilizar habilidades, mobilizar atitudes para exercer uma determinada prática ou exercer uma determinada função dentro da sociedade, né? Então, nessa perspectiva, eles definem 10 competências, sendo que as competências podem ser divididas em 3 grandes grupos. As 3 primeiras competências da BNCC, depois quem quiser pode dar uma olhadinha lá no documento, né? Eu não vou ler aqui, então vai ficar muito extenso para a gente fazer a leitura das 10 competências, mas as 3 primeiras, elas são competências no âmbito cognitivo. A intenção é realmente a produção de conhecimento, né? A segunda são competências comunicativas, mais 3 competências no âmbito da comunicação, da gente saber se expressar e saber dialogar dentro de uma sociedade. E as 4 últimas, e com a maior quantidade, são as competências socioemocionais. Isso eu acho que talvez seja a grande contribuição da BNCC, né? Porque essas competências socioemocionais, ela está preocupando muito mais com o critério do aluno querer ali ter uma vida, né, social que seja plausível, com o seu cotidiano, algo que hoje a gente está vendo muito dentro das próprias escolas, né? Então, essa preocupação eu acho muito significativa que a gente tenha dentro da BNCC. Não significa, igual eu falei para vocês, que isso seja algo novo, né? Já vinha sendo trabalhado há muito tempo e todos os outros documentos anteriores que a gente teve já na formação da sociedade brasileira, eles foram agregados, né? E saiu na Base Nacional Comum Curricular. Um dos méritos também que eu acredito que a base tem é a tentativa de tentar unificar todos os elementos que são elementos
regionais, né? Tentar Uhum. trazer uma unificação do currículo na perspectiva não de acabar com as regionalidades, mas na perspectiva de tentar fazer com que todos no Brasil saiam, vamos dizer assim, com uma boa educação. Ou seja alguém que esteja estudando Minas Gerais, alguém que esteja estudando no Amazonas, alguém que esteja estudando em condições diversas. Atualmente, né, aqui por causa da pandemia, a gente tem muitas discussões em torno de quem tem acesso à educação, quem não tem. Isso eu acho que fica muito claro hoje em dia, né? E a BNCC ela vem nessa perspectiva de tentar resgatar pelo menos uma linguagem, né, que possa ser comum tanto lá no Nordeste quanto no Norte, no Sul, Centro-Oeste. Ou seja, não significa que todo mundo tem que estudar as mesmas coisas da mesma forma, até mesmo porque os currículos são diversos e você pode mudar essas habilidades, esses conhecimentos aí ao longo do tempo. Então, inclusive o próprio professor também tem muita autonomia para construir isso daí, né? Aqui em Anápolis a gente fez uma inclusão muito significativa, principalmente em história, né? Se der tempo a gente pode até entrar um pouquinho para falar sobre o currículo também de Anápolis, o que teve de diferente, né? O que trouxe de novo também para a educação daqui. A gente acrescentou uma série de elementos da história regional, como a Estrada de Ferro, falando sobre museu, falando muito sobre praça, né? Então, todo esses elementos, eles encaixavam aqui no currículo de história, né? Então, a nossa ideia é passar mais ou menos essa estrutura da BNCC, né? Que ela vai sendo moldada e construída ao longo de vários anos, né? Lembrando, a BNCC ela vai ter validade também durante 10 anos, não significa que ela vai ser imutável, né? Então, ela entra em vigor agora em 2020 e ela vai até 2030 para apresentar os resultados da educação em uma conferência na ONU. Isso já está descrito na própria BNCC, que deve acontecer. E daqui 10 anos a gente vai poder fazer uma revisão para saber se realmente a gente conseguiu atingir os objetivos traçados anteriormente. Então, a BNCC ela pode sofrer essa alteração com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos. Então, a gente pode incluir outros elementos. E lembrando que o mais importante para a gente garantir uma unidade, né? Alguns elementos são essenciais, é que os redatores e as redes, elas adaptam a BNCC para a sua realidade. A gente costuma dizer, lá na equipe de currículo, que a BNCC, na verdade, ela é um esqueleto, né? Ela é um esqueleto geral, como todo ser humano, precisa ainda ter o tecido muscular, precisa ter tecido epitelial, os outros elementos, que vai sendo acrescentado aos poucos. Só a parte do esqueleto mesmo que a BNCC ela vai trazer. E detalhe, a gente ainda tem a liberdade para mexer nesse esqueleto. Como, por exemplo, pegar uma habilidade lá da BNCC, quebrar ela, transformar em duas. A gente tem a liberdade para mudar a BNCC, né? Por exemplo, se a habilidade ela começa lá no primeiro bimestre, você pode jogar ela para o quarto. Isso aí é uma liberdade que tem tanto os redatores quanto os professores. Eles podem fazer também esses elementos aí. E talvez uma das coisas mais importantes é que a BNCC ela vai dar essa capacidade para a gente pensar uma melhoria na educação. Um modelo de educação que a gente... Oi. Deixa eu aproveitar, Tarton, até isso aí que você está comentando, eu acho que realmente a gente vai precisar mesmo de fazer uma parte 2. E aí eu acho que já vou colocar aqui alguns comentários, algumas perguntas, né? Ok, pode. Que eu acho interessante. O Marival tinha comentado aqui inicialmente, quando você falou sobre essa questão da autonomia de uma disciplina que tem na rede estadual de Goiás, eu não sei nos outros estados, né? Se quem tiver em outro estado quiser comentar, que é a disciplina de projeto de vida. Que, de certa maneira, acho que traz alguma perspectiva em relação a isso. Foi só um comentário que ele fez, se você quiser passar por isso também. Então, o A projeto de vida, Natália... rapidinho, só fazer um Aham, comentário, aproveitar esse comentário do Marival aí. uhum, É o seguinte, o projeto de vida, ele vem
muito na perspectiva de tentar desenvolver aquelas habilidades socioemocionais que eu falei para vocês, né? Para conseguir articular ali a gente ter a saúde mental, que hoje, né, é um dos grandes problemas, talvez, em todas as escolas, problema mental. A gente tem muito fluxo de ansiedade, a gente tem muita depressão. Então, é necessário ter uma preocupação hoje maior com isso, e essas disciplinas, elas entram nessa categoria de tentar desenvolver essas habilidades que são as socioemocionais, que a gente ainda não sabe muito bem como fazer isso nas disciplinas regulares. Aí a Natália pergunta, né, quando você comentou lá daquilo que precisa, que é para ser desenvolvido, né, que a BNCC coloca, e aí ela pergunta, tudo a cargo seria do professor? E aí, no caso, ela pergunta, como é prevista a formação de equipes profissionais para o cumprimento dessas metas? Então, assim, existe um pacto interfederativo, né, que foi uma obrigação feita ali na BNCC para que os estados eles possam auxiliar. Então, a gente vai ter dois órgãos que vão ser responsáveis, que é a Undime e a CONSEG. A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e a CONSEG é o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Os dois são responsáveis por direcionar a confecção dos currículos. Esses currículos, no caso de Anápolis, foi feito um edital aberto para quem quisesse participar, tinha que necessariamente ser da rede, né? Candidatavam ao cargo, né? E aí você teria uma carga horária específica responsável para você estudar a BNCC e fazer as adaptações para a nossa realidade, né? Então, existe, lógico, tipo assim, existe um certo controle, isso não é totalmente livre, mas o professor ele vai ter algumas autonomias para mexer nas habilidades, da maneira como ele vai trabalhar. Porque assim, Mas quando a eu gente acho que pega... eu acho que ela se referiu em relação àquele desenvolvimento que a gente tem que fazer com o aluno, que você citou no início, né? Quando vai falar das competências que a BNCC coloca, né? E aí, nesse caso, eu acho que a pergunta dela é no sentido de que existe uma previsão para uma formação dos professores mesmo, da ponta, para poder estabelecer como isso vai ser feito? Como que esse desenvolvimento que a BNCC pede dessas competências ele vai ser Então, realizado? Acho que a pergunta dela é nesse sentido. a BNCC ela acredita que dá para a gente conseguir desenvolver essas 10 competências a partir do conjunto de habilidades. Então, a gente vai começar com as habilidades lá na educação infantil, que na verdade nem é chamado de habilidade, lá é chamado de direitos de aprendizagem, né? E depois elas se transformam no ensino fundamental em habilidades, e o desenvolvimento dessas habilidades, que são progressivas, inclusive eles utilizam até o termo, a taxonomia de Bloom para isso, então ela pensa numa perspectiva progressista do conhecimento, e eles acreditam que no final do terceiro ano você vai ter essas 10 habilidades envolvidas. Então a ideia é que as habilidades elas vão ser trabalhadas já no fundamental, eles já vão desenvolver no fundamental e vão reforçar elas no ensino médio, né? Mas que todos os professores, cumprindo o currículo, eles dariam conta de fazer isso. Talvez o grande problema seja exatamente esse que você está falando, que é a formação de professores, né? Como que os professores vão se capacitar para trabalhar e desenvolver essas habilidades? Esse é o nosso grande desafio. Essa é talvez o maior de todos, né? Que eu falei para vocês, responsável por isso é a Undim e a Concede. São os dois órgãos responsáveis por fazer a formação de professores. No caso aqui de Anápolis, a gente está trabalhando já há muito tempo lá no Cefop com essa formação de professores, né? A gente tem, inclusive, uma equipe, a equipe foi mantida nesse ano, né? Que a nossa ideia é que a gente possa olhar a realidade, ver quais são os problemas enfrentados pelos professores e tentar fazer uma adequação para ainda esse ano, para que no ano que vem a gente tenha o currículo fechado, né? O currículo já finalizado. Então a ideia é que esse ano seja um ano um pouco mais experimental. E lembrando que o ensino médio ele saiu um ano depois, né? Então por isso que ele acabou tendo mais um ano para frente para conseguir se aplicar. A obrigatoriedade de aplicação do novo médio, de fato mesmo, é só a partir de 2021. Tem uma outra pergunta, acho que é Kate Batista. Pergunta o seguinte, a BNCC, ela busca uma linguagem única ou um padrão de educação e, consequentemente, um padrão de trabalhador? Sim, ela busca. Isso, de fato, ela tem sim, um padrão.
lógico que esse padrão é um padrão bem amplo, assim, não é uma coisa simples, não, né? Até mesmo porque o que ele procura é formar cidadão de modo geral. É um modelo de sociedade que a BNCC ela propõe. Mas é óbvio que ela vai ter um padrão, né? E esse padrão vai ter incluído nele, né, a classe dominante, as ideias da classe dominante. Eu acho que isso aí é algo até mesmo que não tem muito como a gente sair, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? E, de fato, essas pessoas pensam em educação e pensam também na formação de trabalhadores. Então, assim, isso daí é uma coisa que procura, né? Mas o lado bom, eu tento sempre olhar para o lado bom, né? Das coisas. E nesse caso, eu penso que é uma perspectiva, sim, de formar trabalhadores, mas de novos trabalhadores, né? Trabalhadores que sejam muito mais reais, né? Muito mais plausíveis para a nossa realidade. Então, eu acho que a BNCC, apesar dela ter esse caráter, né? Já que estamos inclusos dentro de uma sociedade capitalista, ela tenta melhorar a educação. Ter uma educação, aquilo que eu estava tentando falar no começo, né? A nossa educação, ela é uma educação ainda muito arcaica. Arcaica no estilo de que tem o professor falando, o aluno sentado e escutando, né? Esse modelo de educação é o modelo de educação do século XIX e a educação ela foi criada para criar súditos, né? Ela vem desde lá do Império Prussiano. A ideia era exatamente essa, né? Que as pessoas obedecessem, né? Que fossem pessoas adestradas. E aqui já não é mais esse modelo, né? Esse modelo já é um modelo que ele vai evoluir e vai trazer muito mais interação, muito mais modernidade, né? Quando a BNCC ela propõe incluir as tecnologias, que é uma das prerrogativas dela, e também uma das competências, que é trabalhar com novas tecnologias, ela consegue talvez atualizar a gente dentro da sociedade, né? E Eu acho que aí esse ponto, inclusive, que é o ponto da pergunta em relação ao trabalhador, ao padrão de trabalhador que a BNCC poderia estar formando, eu acho que vem, inclusive, no mesmo caminho do comentário da Larissa, que é em relação que a gente não pode esquecer que existe, que o currículo ele é um espaço de disputa, né? E que, primeiramente, o que a gente está fazendo aqui é analisar o documento em si. E o documento, ele traz essas prerrogativas de modificação, ele traz essa tendência de modificação. Sobre as dificuldades de implementação dela, aí já é um outro já é um outro um outro debate, assunto, né? um Que outro aí a gente debate. vai ter que abordar num outro momento. E, Mas, e realmente é um debate muito importante a ser feito, né? Porque não basta você só ter o documento se você não dá conta de aplicar ele, né? e pensar exatamente que, mesmo ela trazendo todas essas perspectivas e dando essa autonomia, a elaboração do currículo ela ainda perpassa por relações de poder, né? Ela ainda é seletiva, né? Então isso de alguma maneira, de alguma forma, traz uma perspectiva de formação ainda até onde vai essa autonomia, né? Essa autonomia ela, Exatamente. ela, ela é para onde? Ela é para quem, né? De fato. Mas isso é uma questão mais para a prática. Eu acho que eu acho que eu encerro esse momento de perguntas. Se você quiser retomar, depois eu faço outras perguntas que apareceram. Então, eu acho que talvez a gente pode retomar exatamente no ponto em que eu acredito que, tipo assim, o que a BNCC ela vai trazer realmente de positivo. Eu estava assistindo uma reportagem do Leandro Carnal, que foi feita pela CNN recentemente, né? Que estava falando exatamente do mundo pós-pandemia, né? E ele falando que as pandemias, elas têm a característica, a ideia principal do Carnal era trabalhar exatamente isso, que o mundo pós-pandemia vai ter a característica de uma aceleração. Muito do que está acontecendo, na verdade, já iria acontecer. E eu acho que talvez uma das coisas positivas seria conseguir exatamente acelerar esse processo da BNCC, sabe? A BNCC, ela vem se estruturando. A gente pode ver já que a educação ela já mudou dentro desse pouco tempo que a gente tem aqui de pandemia, né? Período de pandemias. Pouco tempo a gente já viu uma modificação muito grande
do projeto do modelo de educação, mas eu acho que isso vai se acelerar com o passar do tempo, né? A Lilian Schwartz também, ela fala que essa pandemia ela está prestes a encerrar o século XX. Ela diz que, assim como Hobsbawm acredita que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que vai encerrar o século XIX para iniciar o século XX, ela acredita que o século XX, de fato, está acabando agora, né, com essa grande catástrofe que é a Covid-19, e a partir de agora a gente vai ter o início do século XXI. Eu acredito que a educação ela vai sofrer um impacto gigantesco nisso. A gente vai ter um processo muito grande, principalmente de conseguir tentar, né, fazer com que a educação ela perpasse esse mundo virtual, que eu acho que a BNCC traz isso como um elemento positivo. Um outro Né? ponto que eu queria destacar, você queria... Não, não, é só para. A gente deve ter mais ou menos ainda uns 12 a 15 minutos para a gente não cair simplesmente, né? Aí é só para te fazer esse alerta. E, bom, nós temos algumas outras perguntas aqui. E aí você prefere respondê-las agora e aí a gente toca depois numa segunda live? Ou você prefere Então, depois? eu acho que a gente pode começar a responder agora, até mesmo porque eu ia passar para a gente já entrar em história, para falar diretamente da disciplina de história na BNCC. Como que ela... Não, o Diego pergunta se a proposta, na verdade, não seria uma educação tecnicista para o século XXI. Um Então, tecnicismo travestido de inovação, né? não, não. Nesse fato aí, eu acredito, porque então não teria a preocupação com as competências socioemocionais, né? Eu acho que talvez esse seja um ponto positivo, porque não é só simplesmente e puramente criar trabalhador. Tem uma Mas o instrução. enxugar, aí agora uma dúvida minha. Mas o enxugar, por exemplo, né, que você foi falando, porque a gente enxuga aí, inclusive, a participação das disciplinas nossas, inclusive. Isso não é, de alguma forma, surtir um efeito tecnicista? Então, ele se o estudante escolher lá no ensino médio, né, porque assim, a redução de carga horária ela não acontece no fundamental. O fundamental ele continua nos moldes que a gente está vendo da mesma maneira. Mas no ensino médio a gente vai ter uma diminuição, mas é uma diminuição quase que geral de todas as disciplinas, porque vai entrar o que a gente chama de itinerários formativos. Esses itinerários formativos, ele pode ser em humanas. E se for em humanas, o aluno vai ter uma sobrecarga por exemplo, de disciplinas como história, geografia, sociologia. Então, nessa perspectiva, esse aluno de humanas ele vai ter muito mais aulas de humanas, de fato, já que ele vai se endereçar na universidade para o curso de humanas, do que ele tinha anteriormente. Então, assim, se ele escolher a perspectiva de ser um ensino profissionalizante. Aí sim a gente vai ter um ensino que vai ser muito mais voltado para o mercado de trabalho, vai ter uma redução das disciplinas, mas vai ter uma redução de matemática, vai ter uma redução de português, vai ter uma redução de ciência da natureza. Então, eu acho que, de modo geral, se ele escolher, por exemplo, linguagem, ele vai ter uma sobrecarga maior de linguagem. Se ele escolhe matemática, uma sobrecarga maior de matemática. Então, isso é muito relativo, né, Éder? Eu não sei se em todos os moldes isso é uma coisa ruim. Por exemplo, se a gente for considerar que quem for, de fato, prestar o Enem para entrar na universidade de História, a gente vai ter, por exemplo, alunos muito mais bem preparados no ensino superior, entrando no ensino superior, do que a gente tem atualmente, porque a carga de ensino de ciências humanas dele vai ser maior. E a mesma forma para as outras áreas, né? Eu Então, acho que talvez ele não seja tão... essa discussão, inclusive, do ensino médio em relação aos itinerários formativos, eu acho que é um outro ponto, assim, que é um ponto que eu acho que a gente precisaria demandar tempo até, porque, assim, a gente vai ter que abordar isso na próxima live, porque para onde eu acho que é preciso, tanto para mim como né, para as pessoas que estão participando, né, enxergar como que esses itinerários vão funcionar, né, de fato, nas escolas, como é que as escolas vão se posicionar se posicionar na apresentação desses itinerários formativos. Eu acho que isso não dá tempo para a gente discutir hoje, né? E aí a gente teria que abordar isso na próxima, tá? Então, mas Agora, como desse plano, não existe muito modelo para isso, sabe? Vai ser meio que a gente descobrir quando for colocar em prática. Estrutura e preparação do setor público para isso, a gente não tem. Principalmente para o ensino
médio. O ensino fundamental é mais fácil, até mesmo porque a estrutura, a grade, ela ficou muito parecida com o que a gente já tinha antes. Mas o ensino médio vai ter uma mudança abrupta, né? Nesse sistema de educação. Talvez isso aí a gente tem que pensar qual vai ser essa qualidade de educação. Eu penso, pelo menos, que em humanas a gente vai ter uma melhora, né? Aí a gente tem, aí é bom, enfim, essa discussão vem numa, aí a gente vai ter que discutir isso em outro momento mesmo. Até porque eu tenho alguns posicionamentos para gente debater, mas enfim, para a gente não cair simplesmente, né? Aí tem comentários, né? Para a Kate Batista, por exemplo, comenta aqui, né? Que a reforma do ensino médio, a BNCC, ensino com base em testes como o IDEB, são propostas que materializam um posicionamento político em curso, né? E o ensino de história ele cai nessa disputa. Inclusive por conta do que a gente está vendo aí atualmente, né? Que ela cita os revisionismos, né? Os negacionismos que a gente tem vivenciado por aí. E o ensino de história cai exatamente nesse ponto, né, que é desse projeto político que você tem feito. E eu acho que a BNCC, não sei se é BNCC ou se é um projeto de educação, que na verdade talvez a gente nem tenha um projeto de educação hoje, né? Vídeo governo, para onde é que a gente vai caminhar nesse sentido. A minha preocupação é essa, porque assim, a BNCC no papel ela é bonita. Você lê, você realmente fala assim, nossa, existe uma possibilidade de a gente mudar o mundo, né? Inclusive, eu acredito assim, igual, retomando aquela discussão lá do tecnicismo, talvez o ensino por habilidade ele não seja tão ruim assim, por causa do fato de que trabalhar por habilidade, ela também traz uma mudança em perspectiva, sabe? Porque hoje em dia não dá mais para a gente ficar trabalhando apenas conteúdo. Hoje você pode entrar no YouTube aí, você vai ter aulas com conteúdo excelente. Se a gente for dar aulas de conteúdo, com certeza o YouTube faz isso muito melhor do que a gente. Não vai precisar de professor. O que a gente vai precisar agora é de uma pessoa, né? O papel do professor agora é ser um remediador para desenvolver essas habilidades, né? Então, essa mudança de perspectiva, eu acho que talvez seja o melhor, sabe? A gente conseguir virar a chavinha, entender que o conteúdo agora ele é apenas uma ferramenta para a gente, né? O conteúdo é a forma como a gente chega naquela habilidade, sabe? Essa acho que seja o principal. Até mesmo para não cair no tecnicismo. Tem muito disso. Se o professor ficar fazendo o mesmo que ele estava fazendo há muito tempo, provavelmente a gente vai continuar nessa mesma toada. A educação brasileira não melhora. A gente precisa, sobretudo, criar um projeto de melhoria da qualidade da educação, né? E aí tem que passar pela formação dos professores. Sim, nós temos aqui ainda mais, acho que dá tempo de pelo menos mais uma pergunta. A gente tem um comentário da Clarissa, né, que ela diz o seguinte, que uma análise crítica da BNCC de história, né, pressupõe para ela uma leitura comparativa entre as duas últimas versões. Ela ainda coloca, não me surpreenderia em descobrir que o Gilberto Cotrim escreveu a versão que prevaleceu. Inclusive porque deu uma briga entre historiadores também, e aí eu acho que para a próxima live a gente vai ter que abordar isso. Exatamente esse ponto que a Clarissa está colocando aqui. Né? Porque eu acho que hoje a gente acabou que ficou muito mais num processo de discutir o que é o documento e o que ele traz, para a gente entrar na história na próxima live. Né? E o Henrique pergunta o seguinte, acho que é a última, infelizmente, o nosso tempo já se esgota, mas a gente vai fazer uma próxima live para poder atender pelo menos a essas perguntas e esses comentários de todo mundo aqui. Só estou procurando o comentário do Henrique, que eu perdi. Cadê? Ixi, Henrique, você vai me desculpar, mas eu acho que eu perdi sua pergunta aqui. Achei. As competências socioemocionais não seriam tentativas de lidar com conflitos e contradições geradas dentro do próprio sistema? Com certeza. Isso é uma necessidade gigantesca de uma demanda de mão de obra, sabe? E essa sociedade que a gente tem, ela é uma sociedade que ela produz esse tipo de ansiedade, esse tipo de depressão, esse tipo de problema psicológico. Então, assim, eles estão tentando resolver o problema para criar melhores trabalhadores. Mas você coloca, não é bem uma ruptura, né? Mas para um projeto neoliberal, um remédio. Então, eu não sei se ela chega bem a ser um projeto neoliberal. Eu acho que a gente não pode afirmar com todas as letras assim. Até mesmo porque ela foi começada a ser pensada lá no governo da Dilma, né?
E aí Uhum. depois ela chega com uma proposta mais neoliberal ali no Temer, né? Tem até uma mudança, uma virada ali da segunda para a terceira, igual a Clarice destacou. Mas eu não sei, porque eu acho que a BNCC é mais do que um projeto de governo. Ela é um projeto de Estado, sabe? É algo que eu falei para vocês, já foi embrionário lá na Constituição de 88, já havia necessidade de construir. O Brasil é gigantesco, então a gente precisa ter um padrão, né? A gente precisa falar assim, olha, aqui no Brasil a gente ensina isso. Então eu acho que a BNCC ela vem primeiro para fazer esse padrão, falar assim, olha, esse daqui é o nosso ponto de corte, esse daqui é o mínimo que a gente ensina. Então, é uma tentativa. Se de fato ela vai acontecer, já é uma outra discussão, que nem você falou. Mas, com certeza, a gente vai ver modificações com a mudança de governo, com a mudança de projetos que vão interferir na educação todo o tempo. Né? É verdade. Bom, Thaliton, eu acho que qualquer outra pergunta ou comentário a gente acaba caindo, né? Então, eu já, primeiro, antes da gente encerrar de vez, eu acho que toda essa discussão, eu acho que bem um comentário que a Larissa colocou, né? O enciclopedismo versus o tecnicismo traz discussão, traz controvérsias, e aí é o que exatamente a gente está se propondo a discutir aqui, colocar essa reflexão para todo mundo, que pode estar, inclusive, aí, quem está assistindo, angustiado, em relação principalmente ao que vai ser com o ensino médio, né? Sim. E aí, bom, eu já tinha conversado com o Tarleton antes de que a gente não conseguiria fazer em uma live. O Já assunto é sabia que grande, ia é mais de uma hora. interessante, né? Então eu espero que quando terminar aqui eu e ele combinemos uma data para a semana que vem, se ele puder, porque o Tarleton já está trabalhando, aliás, está trabalhando no Cefop, no município, trabalha no Sistema S, no SESI, aqui em Anápolis, com as aulas online, né, que já está rodando, continua rodando normal. Então, mas a gente vai marcar uma data, eu espero, para a semana que vem, para a gente continuar esse papo, porque realmente a gente precisa discutir sobre isso, né? E eu queria só lembrar o pessoal que está assistindo umas indicações aqui. Tem um canal, uma página no Instagram também da professora Natália do IF de Goiano de Séries, né? Que é o Bela Balbúrdia. Eles também, eu peço todo mundo para dar uma olhada lá, se inscrever. Eles também estão produzindo lives muito interessantes com temas bastante variados, então eu queria que todo mundo pudesse dar uma olhada. E também dois canais no YouTube, o canal História Online, do professor Robson, da Universidade Estadual de Goiás, Campos Morrinhos, né, que também tem produzido material lá, e o canal Algo sobre História, que é de alunos, uma iniciativa de alunos do curso de História da UFRJ. Se puderem dar uma conferida, né? E eu agradeço ao Tarto, agradeço a todo mundo que participou, agradeço as participações. Espero que na próxima, que a gente marque, eu possa contar com a adesão de vocês. Lembrando que na quinta, né, na quinta-feira, dia 21, tem uma outra live com o professor Bruno, da rede estadual do Mato Grosso, né, o professor Bruno, que vai colaborar com a gente aqui para discutir sobre o papel da escola durante a pandemia. Tá? Também pode ser um assunto para render. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Thaliton, muito obrigado por ter topado. Né? E aí, deixar você agradecer, fazer sua despedida para a gente encerrar. Então, pessoal, para encerrar, eu queria primeiramente agradecer ao Éder, né? Toda a iniciativa dele. Eu acredito que é uma iniciativa espetacular. A universidade ela tem que realmente sair lá da sua torre de marfim e vir para a rede social, vir para debater e discutir com professores, debater e discutir com seus alunos, né? Para que a produção de conhecimento ela possa de fato ser democratizada. Eu acho que isso é um papel muito importante que vocês estão fazendo. Acredito que tem que continuar, tem que ampliar esse projeto, né? E queria também fazer uma consideração final em relação ao BNCC, daquilo que a gente conversou, né? Que eu acredito, e muito se tem criticado a BNCC, até mesmo porque ela tem esse interesse, né? Ela serve a pessoas, existem classes que se apoderam desses documentos, né? Mas, sobretudo, acho que talvez não seja a hora da gente se preocupar em ficar debatendo só isso. Eu acho que Uhum. é a hora da gente preocupar em fazer uma mudança, que ela seja uma mudança mais significativa, porque quem de fato vai dar aula
não é a BNCC. Quem vai de fato dar aula não é aquela classe dominante, não é aquela pessoa. É o professor que está na sala de aula e é ele que coloca o tom e sabe lidar como vai construir o seu novo aluno, né? Então, eu acredito que, por mais que a gente esteja sendo pressionado, é necessário a gente pensar em uma melhor qualificação, para uma aplicação da BNCC melhor, para que os professores possam, de fato, realmente mudar e transformar todo mundo, né? Eu acredito que é lá na sala de aula, é na ação do professor que realmente se faz educação, é lá que a gente melhora a educação. Não em papel, não em documento, apesar de ele ter lá as suas importâncias, né? Mas É acredito verdade. que seja esse o Então, elemento essencial. tá, valeu, obrigado demais. Então, pessoal, um Obrigado. abraço e nos vemos Vamos marcar de se ver. quinta-feira. Tem a live do Bruno. Tem a live do Bruno na quinta e eu espero que o Tarleton volte na semana que vem para a gente continuar isso aqui. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até mais. Obrigado, Éder. Valeu.